diz assim: então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. É interessante olhar para as situações difíceis, para as provações e dizer: a graça do Senhor me basta. E eu me alegro nos insultos, nas perseguições e nas provações. Que de fato nós viemos nos colocar nesse mesmo posicionamento de Paulo. Que nós reconheçamos que a graça do Senhor é o que nos basta. Mesmo diante das adversidades, a graça de Deus nos basta. Porque é muito simples dizer a graça do Senhor nos basta em tempos de felicidade e de abundância. Mas é diante da adversidade nós também declaramos: a graça do Senhor nos basta. Feche os teus olhos, vamos orar. O nosso culto não começou agora, não está começando agora, mas começou durante a nossa semana. Começou quando nós acordamos e despertamos e reconhecemos que mais uma vez o Senhor nos sustentou. Então fale com o Senhor mais uma vez nesta manhã. Agradeça pelo privilégio da vida, de estarmos aqui, de gloriarmos ao nosso Deus, de rendermos a Ele a adoração que é devida. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque mais uma manhã o Senhor nos sustentou, mais uma manhã o Senhor nos fez estar de pé e preservou a nossa saúde, mesmo, Senhor, com algumas dificuldades, Senhor, mesmo, Senhor, com as provações. Senhor, o Senhor nos fez levantar em alegria, o Senhor nos fez levantar com vigor, o Senhor nos deu a força de estarmos aqui. Senhor, nós viemos nesta manhã prestar o nosso culto, a nossa adoração e o nosso louvor a Ti, render graças e louvores ao Teu nome. Nós não viemos partilhar o nosso culto, a nossa adoração a outras coisas. Então, Senhor, nós repreendemos as preocupações, as aflições, as angústias, para que de fato o nosso coração esteja disposto a adorar e servir a Ti. Ó Pai, em nome de Jesus, vá diante das nossas causas. Se isso vem tomando, Senhor, o lugar da Tua adoração, ó Pai, toma a frente, Senhor. Entra nas causas, entra nas necessidades. Mas, Espírito Santo de Deus, como oferta sobre o altar, nós queremos, ó Deus, entregar o nosso melhor. Nós queremos ofertar a Ti o nosso melhor, para que subra aos céus como aroma suave a Ti, Espírito Santo de Deus. E nesta manhã nós viemos, ó Pai, receber uma porção especial do céu. Nós viemos aqui porque nós cremos que onde há Tua doce e gloriosa presença, as coisas são transformadas. As vidas são transformadas, são libertas, são renovadas, são cheias do Teu Espírito Santo. E nós cremos no poder da atuação que há no nome de Jesus. Nós cremos no poder que há no sangue de Jesus. Nós viemos celebrar, honrar e glorificar ao nome que é devido, que é Jesus Cristo. Todo louvor, toda glória, toda honra, todo o nosso coração, Jesus. Que de fato os nossos olhos, Senhor, estejam atentos e sensíveis, Senhor, para ver, ó Pai, a Tua glória. Que os nossos olhos possam contemplar a Tua nuvem, a Tua gloriosa presença sobre este lugar. Que os nossos ouvidos estejam sensíveis a ouvir a Tua voz, a ouvir, Senhor, a Sua doce voz, a Tua instrução, a Tua exortação nesta manhã, ó Pai. Mas não nos permita sair daqui, Senhor, da mesma forma que entramos. Não sei quais são as necessidades, eu não sei, Senhor, qual é a situação, mas, ó Pai, nós dedicamos o nosso louvor a Ti. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que os nossos lábios possam declarar a Tua grandeza nesta manhã. Que os nossos lábios possam declarar a nossa renúncia nesta manhã. Para que o Seu nome cresça sobre nós. Para que a Tua presença seja, Senhor, grandiosa sobre este lugar, ó Pai. Espírito Santo de Deus, usa-nos, ó Pai, como cada um de nós como tocha, Senhor, nas Tuas mãos, para incendiarmos uns aos outros, para sermos um canal da Tua voz uns para os outros, ó Pai. Nós queremos ser cheios da Tua presença, Senhor, nesta manhã. Nós queremos ver, Senhor, a Tua presença real nesta manhã, Jesus. Nós queremos sentir, Senhor, a Tua doce e gloriosa presença, porque não há outro lugar que eu quero estar. Não há outro lugar que eu quero dividir, Senhor, a minha dedicação, a minha entrega nesta manhã, Senhor, a não ser rendida aos Teus pés, rasgando o meu coração, abrindo os meus lábios para glorificar. Ah, Espírito Santo de Deus, nós Te agradecemos. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia. Olha para o irmão que está do seu lado.
e diz: você é livre. Então adore, então glorifique, então renda ao Senhor adoração, porque o nosso Senhor, Ele opera milagres. Os cegos verão, os mudos falarão, os coxos andarão, os mortos viverão, porque o nome que nós servimos tem todo o poder. Então adore ao Senhor nesta manhã, com fé e convicção naquilo que você está declarando. Aleluia, aleluia. Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão. Por ti eu grito, declare: eu sou livre. Os verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão. Por ti eu grito: eu sou livre. Livre pra correr, livre pra dançar, livre pra viver por ti. Eu sou livre. Verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão. Por ti eu grito: eu sou livre. Livre pra correr, livre pra dançar, livre pra viver por ti. Eu sou livre. Livre pra correr, livre pra dançar, livre pra viver por ti. Eu sou livre. Declare mais uma vez: livre pra correr, livre pra dançar, livre pra viver por ti. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Eu sei que eu sou enérgica, mas eu não consigo declarar que eu sou livre e ficar, parece que estática no mesmo lugar, porque o Senhor nos fez livre. Não há mais cédula, porque o Senhor rasgou a cédula que era contrária. O Senhor pagou o preço por aquilo que era contrário. E eu sou livre para correr, para gritar, para anunciar entre as nações aquilo que o Senhor fez por nós. Então, quando nós estamos aqui declarando, é reconhecendo a soberania e o poder do nosso Deus. Abra o teu coração, abra o teu coração nesta manhã. Aleluias. Por
toda eternidade nós iremos adorá-lo. Aqui é só uma porção, é só uma parte. Hoje nós ainda compartilhamos o nosso tempo de adoração e as nossas rotinas, mas isso aqui é o início daquilo que nós viveremos na eternidade, de glorificar e render adoração ao nosso Senhor. Aleluias, aleluias, declare isso. Desde os confins da terra ao mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado é dentro dos corações, em meio ao clamor, nasce esta canção, e os povos cantam. Declare: por toda eternidade tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra ao mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado, louve o Senhor dentro dos corações, em meio ao louvor, nasce esta canção, e os povos cantam. Por toda eternidade tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. E por toda eternidade nós iremos adorar, Santo Deus, por toda eternidade tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Por toda eternidade, declare isso. E por toda eternidade tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra ao mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és por toda a eternidade, Senhor, porque para te adorar, Senhor, foi para isso que nós fomos chamados, para isso, Senhor, que temos esse vigor, é para adorar, é dar a Ti o louvor que é devido.
Desde o mais alto céus ao mais profundo mar. É para adorar, é para adorar. Aleluias, aleluias. Digno desta canção, digno da nossa adoração, digno do nosso louvor, Tu és, Jesus. E nós viemos nesta manhã para declarar isso. Nós viemos para, Senhor, render este louvor, esta adoração que é devida a Ti. O nome que é sobre todos os nomes, o autor da nossa salvação. Estamos aqui, Senhor, para declarar que alicerçamos, Senhor, as nossas vidas em Ti, que é a nossa pedra, a nossa rocha, que é o que nos sustenta, que é o que nos mantém de pé, que é o que nos impulsiona. Ah, Espírito Santo de Deus, declare isso ao Senhor nesta manhã. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Diga isso ao seu Pai nesta manhã. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Abra o teu coração e declare isso. Declare ao Senhor, dedique ao Senhor. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Nos colocamos, Senhor, aos Teus pés. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Que é sobre todos é o Teu Jesus. Aleluia. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. És o nosso
nosso fundamento, és a razão do nosso viver. Mais valioso que o ar que respiramos é a tua presença, Senhor. E nós escolhemos estar rendidos aos teus pés. Nós escolhemos renunciar a Deus o nosso eu, o nosso querer, para viver a tua santa e gloriosa vontade, Senhor. Estamos firmados em ti, Jesus. Pode vir a tempestade, pode vir as dificuldades, mas quando os nossos olhos estão no Senhor, nós nos mantemos firmes e de pé. Porque mesmo quando estamos fracos, o Senhor nos pega e carrega no colo, porque o Senhor não desampara, o Senhor Ele não falha, o Senhor Ele não tarda, o Senhor não nos abandona. E é por isso que construímos a nossa vida aos pés do Senhor, porque não há nada que se compara à beleza, à gloriosa presença do Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, e eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento, e eu vou confiar somente em ti. Não vou ser, eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento, e eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado, e eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento, e eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e transborda, Senhor, o nosso coração. Transborda, Senhor, o nosso coração nesta manhã. faz mudar o mundo. E Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração. O amor que faz mudar o mundo. E eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu Fundamento. Declare isso ao Senhor. E eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. E eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor Faz mudar. do mundo. Vamos confiar completamente em ti, Jesus.
porque nós cremos que não seremos abalados. Não seremos abalados. E nós compreendemos, Senhor, assim como nós lemos, a tua graça nos basta. A palavra do Senhor diz: convém que Ele cresça e que eu diminua. Convém que o Senhor cresça e que nós diminuamos. E eu acho interessante esse hino, porque ele é uma declaração de renúncia. Eu não preciso ser reconhecido pelos homens, porque a minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Às vezes nós corremos tanto atrás das coisas aqui na terra, como se importasse o nosso nome ser conhecido, como se importasse dedicar e gastar as nossas vidas no trabalho, no intelecto, estudando. Isso faz parte, mas convém que o Senhor cresça e que nós diminuamos. E se o nosso nome por algum acaso venha a ser conhecido pelos homens, é para que a glória do Senhor seja manifesta por meio das nossas vidas. Eu acho tão precioso declarar que eu não preciso de ser visto pelos homens, porque mesmo diante de uma fumaça, mesmo diante daquilo que não é visível, o Senhor, Ele nos conhece, o Senhor, Ele nos vê. Só os olhos do Senhor nos vê. Isso é o que importa. Ser conhecido de Deus, ser aprovado pelo Senhor. A Tua presença é o nosso maior prazer. Aleluia. Eu não preciso ser conhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Declare sinceramente do teu coração: e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que encobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. Declare isso. E que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que encobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta,
prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Declaramos de todo o nosso coração, Senhor, que a tua graça nos basta, a tua presença é o nosso maior prazer. Aleluia, aleluia. Tua presença é o meu prazer. Tua presença, só tua presença é o meu prazer. 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 Dos santos a fumaça me esconde, Só teus olhos me veem. debaixo de tuas asas é o meu Abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça, me basta, só tua graça, Senhor. meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta. Em tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta. Em tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta. Em tua presença é o meu prazer. Só a tua graça me basta. E o meu maior prazer é estar na tua presença. Seja, Senhor, no quarto contigo, seja aqui, Senhor, em unidade como igreja. A nossa alegria, o nosso desejo, o nosso prazer está na tua presença. Tua presença é o meu maior prazer. Ser visto pelo Senhor, ser conhecido por Ele. Aleluia! Santo, santo, santo Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Agora vamos entrar no momento do dízimos e das ofertas. E eu queria falar uma situação para os irmãos que acontece no meu dia a dia. Para quem não sabe, eu sou estagiária de recrutamento e seleção. E todos os dias eu recebo currículos, eu vejo pessoas que estão precisando de um emprego. E tem pessoas que a gente acaba até decorando o nome de tanto que elas mandam os seus currículos.
só que elas acabam não recebendo uma proposta, não tendo ali alguma vaga que se adapte a ela, por conta que ou ela não tem o ensino fundamental completo, ou ela não tem alguma exigência que as vagas elas exigem. E eu vejo todos os dias aquelas pessoas sendo recusadas, e elas não têm nem a oportunidade de ter ali uma entrevista para conhecer um pouquinho sobre ela. E quem trabalha na área administrativa sabe que 5 minutos acontece tantas informações que a gente não consegue obter algumas coisas, a gente prestar atenção. E em 5 minutos mais ou menos eu recebo em torno de 50 currículos. Então ali quando eu estou trabalhando, eu estou fazendo a triagem desses currículos, eu pego, vejo aqueles que estão de acordo com a vaga e os que não estão, só passo para frente e vou indo para os próximos. Só que se eu realmente for parar para pensar, ali não são apenas 50 currículos, são 50 pessoas, são 50 vidas que estão desempregadas, 50 pessoas que estão procurando um emprego. Aí vocês podem me perguntar, né, Amanda, mas o que isso tem a ver com dízimos e ofertas? E eu me fiz a mesma pergunta também. E me veio na mente aquela frase muito conhecida, que é a ânsia de ter e o tédio de possuir. Eu acho que os irmãos já devem ter ouvido em algum momento essa frase. O que isso significa? A ânsia de ter é quando a gente precisa muito de algo. A gente quer muito alguma coisa e a gente faz de tudo para conseguir aquilo. E quando a gente finalmente consegue aquilo, vira algo tedioso. Porque é algo normal, a gente já conseguiu, já conquistou. E isso, nesse contexto, me vem quando precisamos pedir algo para Deus. Quando a gente precisa, por exemplo, de um emprego ou precisa comprar alguma coisa, a gente faz de tudo. A gente ora, a gente fala, meu Deus, eu preciso muito desse emprego. Senhor, eu preciso de dinheiro. Meu Deus, eu tenho conta para pagar. Meu Deus, eu preciso. Aí ora, jejua, acorda de madrugada para orar sobre isso. E tudo isso para que o Senhor, Ele atenda a nossa oração. Olá, irmão. Aí chega um momento que o Senhor, Ele te abençoa. Ele vê o teu esforço, Ele vê a tua devoção, o seu empenho, e Ele te dá aquilo. Te dá o que você precisava. E ali de início você agradece muito. Aí passa uma semana, você continua. Senhor, muito obrigada, era meu sonho. Eu precisava muito disso, muito obrigada. Passa 2 semanas, meu Deus, muito obrigada. Agradeço, Senhor. Passa 3 semanas, obrigada, Pai, agradeço. Passa 4 semanas, passa 2 meses, passa 5 meses. Virou algo normal. Você já não vê aquilo como algo grandioso que Deus te deu. Aí você fala, Deus me deu, amém, é isso, obrigada. E me veio na cabeça uma pergunta. O mesmo nível que a gente pedia por algo, a gente está agradecendo? A gente está com o coração grato na mesma ânsia que estava para pedir a Deus que nos concedesse aquilo que a gente queria? E isso me ficou muito de reflexão, porque quando a gente conquista um emprego, às vezes a gente esquece como era estar desempregado. Ou quando a gente consegue comprar um carro, a gente esquece como era andar de a pé. E às vezes a gente está orando tanto para Deus prover, para Deus Ele realizar uma vontade, mas Ele sabe que se Ele te dar naquela hora, você vai se afastar. Porque você vai parar de orar, você vai parar de buscar, vai parar de jejuar, porque você já conseguiu aquilo. Irmãos, quando as pessoas elas vêm aqui todo domingo falar, entregue suas ofertas com um coração grato a Deus, não é no sentido de você colocar ali o dinheiro no envelope, lá atrás, passar o cartão, falar, Deus, muito obrigada, Deus, obrigada por prover na minha vida. Não é nesse sentido de gratidão. Não é nesse sentido, mas é todos os dias você olhar e falar, Senhor, obrigada. Ou quando você estiver na sua casa, ou ali mesmo no seu trabalho, mesmo que seja difícil, mesmo que o emprego que você pediu ele esteja sendo complicado, mesmo que o trabalho está dando trabalho,
mesmo assim, é você olhar e falar: Jesus, obrigada, meu Deus. Obrigada pelas minhas responsabilidades. Obrigada pelo trabalho que o Senhor me dá. Obrigada, Senhor, porque um dia eu orei por isso. Que todos os dias a gente venha agradecer a Ele. Porque, irmãos, se nós não somos capazes de agradecer a Deus por algo que a gente pedia, a gente também não é merecedor de receber algo que a gente pede hoje. Porque Deus, Ele não vai te dar uma coisa que o seu coração vai se afastar dele. Ele não quer isso. E claro que Deus, Ele dá o melhor, Ele quer nos abençoar, Ele quer dar literalmente o nosso melhor. Só que assim, Ele quer te abençoar, mas Ele quer o seu coração entregue a Ele verdadeiramente. Quando fala no versículo de Filipenses, eu vou abrir, mas os irmãos não precisam. É em Filipenses capítulo 4, versículo 18. Que diz que a oferta, ela suba como cheiro suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Que Deus, Ele olhe para você, que Ele olhe para mim e fale: como é bom ter abençoado o meu filho. Como é bom ter proporcionado isso a ele. Porque o que eu dei para ele, ele está abençoando outras pessoas. Ele está agradecendo, ele está com a vida de devoção e gratidão diariamente. O que Deus, Ele colocou no meu coração é que a nossa gratidão, ela não seja um ato de dar a oferta e o dízimo e falar: Deus, eu te agradeço. Mas que seja todos os dias a nossa vida em gratidão a Ele. Para finalizar, que você sempre se lembre, se você se questionar se você está sendo grato, lembre-se de quando não tinha algo e como você pedia, como você orava, quando você jejuava. Veja se você está na mesma proporção da sua gratidão. Ou você se lembre das vezes que você fala: ah, Deus, eu queria tanto comer tal comida, mas chegando no final do mês eu estou sem dinheiro. Você venha se lembrar que tem pessoas, tem crianças que só queria poder ter um arroz, ter um feijão. Que quando você for reclamar da sua casa, que você se lembre que você venha se lembrar que tem pessoas que nem têm uma cama para deitar. E quando você for olhar e reclamar do seu trabalho, ou até mesmo quando você estiver procurando outro, que você não deixe de agradecer a Deus pelo que você tem hoje. Porque existem milhares de pessoas procurando um emprego. Como eu disse para vocês, eu trabalho nessa área. E eu sei como é difícil isso. Alguém chegar, gravar um vídeo e falar: moça, eu não tenho nada. Eu não tenho nada para dar para os meus filhos. Tem pessoas querendo trazer comida à mesa, querendo trazer um sorriso para sua família. Então, que o seu coração, irmãos, independente da situação que você esteja, independente do que você esteja precisando e pedindo para Deus, que você esteja com o coração grato a Deus por aquilo que você já tem. E tem gente que pode falar assim: ah, mas eu não tenho motivos para agradecer. A gente sempre tem motivos para agradecer. Porque Deus, Ele nos basta. Ele é o suficiente, Ele é o Todo-Poderoso. E eu quero deixar um versículo para nossa reflexão, que está lá em Salmo 116. Salmo 116, 12. Que diz: que posso eu oferecer a Deus o Senhor por tudo de bom que Ele me tem dado. Em outra versão fala que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Que a nossa resposta para Deus hoje seja, em todos os dias da nossa semana,
não seja apenas o nosso dízimo ou a nossa oferta no envelope, mas seja a nossa vida inteira entregue em gratidão a Ele. Amém? Vamos estar orando. Peço que vocês se levantem. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, por esse dia. Senhor, muito obrigado, Senhor, por termos acordado, Pai. Obrigada, Senhor, por ter nos trazido, Senhor, em segurança até aqui. Meu Pai, nesse momento, iremos entregar as ofertas, iremos entregar os dízimos. Senhor, como eu disse aqui, que suba, Pai, como aroma suave, meu Pai. Mas que realmente cada coração aqui, Senhor, esteja em gratidão. Que não seja apenas ali o seu dízimo, mas seja fruto de uma gratidão que Ele faz todos os dias. Meu Pai, nos perdoa porque muitas das vezes a gente mais pede do que agradece. Senhor Jesus, nós te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor é maravilhoso. Nós te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor é o Senhor. Oh, meu Deus, muito obrigada, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelo teu carinho, Senhor. Receba, Senhor, a nossa adoração. Receba, Pai, o nosso louvor. Receba, Senhor, esse culto. Meu Pai, que tudo o que está acontecendo aqui seja dirigido, Senhor, pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. E tudo que há em mim, eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. E tudo que há em mim, eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas
ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Glória a Deus. Antes de você se sentar, vamos orar. Nossa irmã Terezinha Bacelar está pedindo oração pela sua saúde. Então vamos orar. Levante sua mão. Vamos falar com Deus sobre isso. Pai, no nome de Jesus, nós cremos no poder que há no nome do teu Filho Jesus Cristo. E como disse o teu Filho Jesus, para curar, libertar, para trazer vida em abundância. Então, Pai, no nome de Jesus, clamamos pela saúde da tua filha. Cura, Pai, no nome de Jesus. Que o teu nome seja glorificado. É o que te pedimos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém? Amém. Você pode sentar. Temos visitante hoje? Sim ou não? Então, vai aparecer o seu nome aí? Já apareceu? Você fica de pé. João Vitor. Onde está o João Vitor? Beleza. Mais alguém? Como é que vamos recebê-lo? Bem-vindo em nome de Jesus. Ok, obrigado, Deus abençoe vocês. Não sei se os jovens têm mais algum aviso. Tem mais alguns avisos dos jovens aí? Tem? Os Sóstenes, então, Sóstenes. É que é tão automático para mim, né? Aí eu passo por cima. Bom dia. Bom dia. Bom, para os avisos dessa semana, temos Gide na terça? Não? Gide está de férias, certo? Temos consagração. Consagração 9 horas na terça-feira. Na quarta-feira nós temos culto aqui de oração. A partir das 8h30 nós contamos com sua presença. Os jovens estão à frente como vocês podem ver, da parte do louvor, da parte da pregação, da diaconia. Então, nós contamos com sua presença. Dia 16 nós temos visita. O grupo da visita está inserido lá está lá no grupo, né? O grupo da visita do dia 16. Se você tiver alguma dúvida, quero participar, não sei como, não encontrei no grupo de jovens, fale com a Isabela. Ainda temos datas disponíveis. Se você nos quer receber os jovens na sua casa, para que a gente possa fazer um momento de louvor, para que a gente possa fazer um momento de oração na sua casa, para que a gente possa cultuar juntamente com você no seu lar. Só falar com a Isabela. Faz assim, amor. A Isabela vai estar alinhando com você em relação ao dia, ao horário que você está disponível e que nós poderemos estar visitando vocês. Vai ser uma bênção. Na sexta-feira nós já estivemos visitando uma casa e foi uma bênção. Deus se fez presente e foi incrível. E se caso você quiser receber os jovens na sua casa, só fala com a Isabela que vai ser uma bênção estar com você. Dia 18 nós iremos para uma casa de acolhimento. Nós podemos receber doação até quarta-feira. Se você sentir no seu coração, mantimentos básicos, seja higiene, fralda, pasta de dente, escova,
todos esses itens de higiene, nós estamos recolhendo, nós estamos juntando para que nós possamos levar no sábado nessa casa de acolhimento a qual nós jovens iremos fazer essa visita. Ore por nós, para que nós possamos estar lá visitando esses idosos, para que nós possamos estar pegando o evangelho, para que nós possamos levar esses mantimentos. Você que puder nos ajudar, fale com a Isabela também. Então, dia 18 nós temos culto de jovens, sábado, dia 18 nós temos culto de jovens às 19 horas. Temos banda convidada, temos pregador, temos tudo. E nós temos tudo e nós contamos com a sua presença. Vocês que estão aqui cultuando conosco essa manhã, nós contamos com a sua presença no próximo sábado, dia 18, para que nós possamos cultuar juntamente. Teremos competição Masterchef. Você que sabe fazer seu prato, aquele que você fala, eu sou o mestre Cuca, sou o Masterchef, traga seu prato no sábado. Jovens, traga seu prato que você saiba melhor fazer na cozinha. Eu estou pensando o que eu sou bom na cozinha para trazer. Digo com facilidade. Mas traga. O pastor falou que eu vou trazer só o garfo e a faca. E eu tô assim. Então aos jovens, aos irmãos que vão vir também, se quiserem trazer, vai ser uma bênção. Traga seu prato predileto, prato que você pode fazer, que você consegue fazer, que você gosta de fazer, e vai ser uma bênção. É isso. Finalizamos. Ok. Segunda série de avisos, né? Eu vou pedir para o pessoal passar um videozinho a respeito do nosso seminário que vai acontecer. Então, presta atenção. Olá, irmãos, graça e paz. Estou aqui para fazer um convite e um lembrete ao mesmo tempo. O convite é que no mês de julho, nos dias 24, 25 e 26, nós estaremos fazendo aqui como se fosse um seminário para falar da visão que a gente tem para a igreja. É uma visão antiga, nós vamos atualizar, e essa visão a gente vai estar projetando para o futuro, o que nós pensamos em fazer como igreja nos próximos anos. Então, quero chamar você, isso está aberto para todos os membros da igreja, mas principalmente para a liderança. Mas eu quero que você também, como membro da igreja, tenha oportunidade de ver e conhecer o que a gente pensa, quais são os nossos ideais, quais são as nossas ideias para a igreja para os próximos anos. Espero você em nome de Jesus. Amém? Então daqui 2 sábados, correto? Semana passada eu dei o dia errado, agora o dia está certo aqui, tá bom? Para que a gente possa participar. Então é ideal que toda a igreja participe, para você poder ter pelo menos uma ideia do que a gente pensa, quais são os nossos projetos, ok? Se você quiser se tornar membro da igreja, você tem 2 alternativas. A primeira é o batismo. Se você precisa ser batizado, é pelo batismo que você entra na igreja visível, ok? Se você já é batizado e quer fazer parte dessa família, você precisa pegar um formulário comigo lá atrás, preencher, trazer para nós. Aí deixa eu só dizer uma coisa, às vezes a pessoa está aqui algum tempo com a gente, frequenta, dá dízimo, dá oferta, e eu não estou preocupado com o que as outras igrejas fazem. A minha preocupação é com a estrutura que nós temos. Então, para você se tornar membro da igreja, não é tua oferta, não é teu dízimo, nem a tua presença. Você vai ter que preencher um formulário. Esse formulário tem algumas coisas que você precisa apresentar.
você precisa declarar, e aí você entrega, e no primeiro domingo do mês nós apresentamos e recebemos você como membro da igreja. Ok? Então, para isso, você precisa falar comigo lá no final, pegar o formulário comigo, levar, preencher e trazer preenchido. Amém? Amém? Ok, esse aqui é o amém é dos membros da igreja, né? Mas eu entendo você, tá bom? Patrick, por favor. Estenda a sua mão para cá, nós vamos orar aqui. Pai bendito, no nome de Jesus, pomos o teu servo, Senhor, nas tuas mãos, te pedindo, Pai, que a tua graça e misericórdia esteja sobre ele, mas também esteja sobre cada um de nós. Que nossos ouvidos se abram, que o nosso entendimento se amplie, para que a tua palavra possa produzir em nós o efeito para o qual ela foi programada e preparada. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Espero que todos estejam bem. Que aqueles que não estiverem, que a graça e a misericórdia do Senhor seja derramada sobre a sua vida, que você possa ficar melhor até o final do culto. Falo isso porque sei que muitos acabam vindo para a igreja, né, com dor de cabeça, uma opressão, enfim. O Senhor, Ele é poderoso para cuidar das áreas espirituais, para cuidar das áreas físicas. Então, que o Senhor derrame o bálsamo dele sobre todas as áreas da sua vida, amém? Então, vamos lá, meus irmãos. Cá estou para ministrar. Glória a Deus por isso. Nós vamos ler o texto base da Maratona Jovem. Na verdade, é o texto base que os jovens estão trabalhando durante esse ano, que está em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5. A versão que eu usarei é a NVI, então se os irmãos puderem alterar por gentileza. Mas basicamente diz assim. Vai ser difícil se eu ler o lugar errado, né, irmãos? Aí não vai bater. Estava em Tessalonicenses, falei, já não está casando aqui. Por que vocês estão nervosos, irmãos? Vocês estão muito nervosos. Não pode não, tem que relaxar, meu. Senão fica difícil para mim aqui. Então, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5, vai dizer aqui, sim. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Então, esse texto, né, na verdade, a ênfase do texto está justamente nessa frase, uma fé não fingida. E aí, quando eu li esse texto, quando o pessoal trouxe esse tema, na verdade, no final do ano passado, dizendo que nós usaríamos durante esse ano, a primeira coisa que eu questionei foi exatamente o que o pastor falou. Se tem uma fé não fingida, ou seja, uma fé real, então também tem uma fé que é fingida. E esse é o ponto que nós precisamos nos ater. E, inclusive, eu trouxe aqui alguns exemplos de algumas fés que, a minha análise, elas são fingidas. São fés que não são, digamos, reais ou nos padrões que nós entendemos que deveria ser. Calma aí, meus irmãos, que... Aí, agora vai. Em nome de Jesus. Então, primeiro ponto, nós trataremos basicamente da palavra fé. Alguém aqui hoje veio forçado para a igreja? Quem está aqui porque ama a Deus? Eu gosto da interação. Boa parte, glória a Deus. Mas o cerne do evangelho, a base do evangelho é a fé. Se você não tem fé, tudo que nós fizemos até agora, aqui no dia de hoje, é irrelevante. Então, nós cumprimentamos os irmãos, saudamos com a paz do Senhor, nós entregamos nossos dízimos e ofertas, nós louvamos, mas se não tem a fé envolvida, foi tudo em vão, foi tudo assim, é um passeio basicamente num shopping. Só que eu vou ver, ao invés de eu ficar olhando vitrines ou sentar numa parte de meditação, eu cumprimento uns irmãos, né, tomo uma bênção apostólica e vou embora. Não muda nada. Então, a base do evangelho, ela é a fé. Mas então, o que é a fé? E aí nós
Vemos lá então em Hebreus, capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Comumente esse texto é conhecido como a fé é o firme fundamento das coisas que não vêm, mas que se esperam. Então, basicamente, irmãos, nós temos um problema como ser humanos, que é o complexo de Tomé, que é ver para crer, certo? E quando se trata do evangelho, do reino de Deus, muitas das coisas nós não vemos. Inclusive, a palavra vai dizer que as coisas celestiais, as coisas de Deus, é loucura para o homem comum. E muitas vezes nós não vemos fisicamente, mas como nós não somos comuns pelos olhos da fé, nós materializamos algumas coisas no reino espiritual. E aí então nós começamos então a exercer a nossa fé. E a fé, ela está muito ligada ao crer. Só que é difícil você ter fé se você não é um filho genuíno, um cristão genuíno. O que seria um cristão genuíno? É de fato você se voltar para as Escrituras, é de fato você ouvir a mensagem, ouvir as boas novas e crer e ter fé e acreditar que Deus é aquele que pode transformar todas as situações, porque inclusive o Newton enfatizou um pouco aqui nos comentários que ele fez na quarta-feira, que algumas pessoas tendem a buscar mais ao Senhor no tempo da adversidade, no tempo da dificuldade. Eu vejo mais desse lado. Eu acredito que eu busco mais na dificuldade. Quando a Amandinha estava aqui falando a respeito de trabalho e tal, eu estava me recordando, quando eu fiz o cursinho lá de jovem aprendiz, nossa, eu orei em todos os cantos da minha casa, irmãos. Mas todos. Na época a gente estava em construção, até no meu quarto, que ainda estava no reboco, eu fui lá, orei também. Orei em todo quanto era lugar. Fui para uma entrevista, minha primeira entrevista foi na Voit. Eu falei, essas orações têm poder, vai dar bom. Enfim, não deu bom, não foi lá. Mas, graças a Deus, estou há 12 anos nessa empresa. Mas por que eu quero dizer isso? Porque, realmente, tem momentos que eu procuro me lembrar que Deus foi bom em todo o tempo. Eu orei, busquei ao Senhor e Ele me abençoou. E quando a Amandinha estava falando, e é exatamente isso, a gente vê muito esse exemplo no videogame, né? Para quem já teve videogame, eu nunca tive um videogame, glória a Deus por isso, mas você vê isso, quando uma criança recebe um videogame, nossa, só vive para aquilo. Passado o tempo, ela vai dando uma desapegada. Tem uns que não, né? Vira 24 horas ainda, continua jogando, mas assim também é para o carro. Então esse exemplo da Amandinha é muito interessante, porque ele tem uma ligação com o crer, com a fé, né? E muitas vezes nós acabamos exercendo a nossa fé mais voltada para as coisas materiais do que para as coisas espirituais. E a palavra vai dizer para nós buscarmos os melhores dons. E como que se busca os melhores dons? Fazendo dinheiro, obviamente, não é? Não! É buscando a face do Senhor, né? Para que ele... E o pastor também trouxe um ponto interessante na ministração dele, que ele disse que Deus dotou a todos com pelo menos um dom. Então, irmãos, por que eu estou falando isso? Nós precisamos saber que nós somos importantes para Deus e que Ele nos dotou de dons para nós abençoarmos a vida do próximo, dons para nós sermos bênção no reino como um todo, amém? Patrick, eu já sei disso. Irmãos, mas a gente tem uma necessidade de reafirmar, né? Por que a maioria dos nossos louvores não é cristocêntrico? É tudo para nós, porque nós como seres humanos, nós precisamos. A palavra mudou algum dia, irmãos? É a mesma, não é a mesma? E por que nós temos essa necessidade? Porque nós somos falhos, nós sabemos que nós temos um Deus todo-poderoso, mas nós precisamos de um louvor que diz, hoje é o dia da vitória, hoje você vai viver uma virada na sua vida. Irmãos, não vamos ser hipócritas, tá? Vamos deixar o louvor do sabor de mel do lado, mas nós temos uns louvores que é muito mais voltado para nós do que para Deus. Antigamente nós cantávamos um louvor, como que era? Ele é o leão da tribo de Judá, Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Isso é um louvor cristocêntrico, está voltado todo para Deus, falando quem Ele é, que Ele é o leão, que Ele é todo poderoso. Mas enfim, eu não vim aqui para chamar a atenção dos irmãos, mas que nós busquemos a face do Senhor e voltemos a nossa fé totalmente, integralmente para o Senhor, amém? E a palavra também vai dizer,
por que é importante eu ter fé? Em Hebreus 12:2 diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Eu quero me ater justamente no início do texto, que vai dizer que Jesus, ele é o autor e o consumador da nossa fé. Então, a fé, ela não é algo vazio, não é como uma canção que ela pode ter sido escrita por um autor que estava ali com o espírito voltado para Deus, ou por um mero autor aí do mundo, enfim, como nós vemos alguns exemplos. Não, a fé, ela está totalmente ligada a Cristo, a Jesus, e Ele é o autor da nossa fé, amém? E se Ele é o autor da nossa fé, e nós como cristãos temos como base, como cerne a fé, intrinsecamente nós estaremos ligados ao trono da graça. E aí, eu estava nesse momento de Copa, irmãos, eu sou meio desapegado a futebol, por algumas questões lá da minha infância. Então eu não curto muito futebol, mas aí a Copa eu acabo assistindo tal, e ali com a Naila, né, em família e etc. Acabei olhando, mas o que eu quero trazer, interessante os jogos, né? O Brasil estava no jogo ali, se não me falha a memória, com o Japão, e aí um jogador brasileiro vai lá e dá uma falha, e os caras vêm e fazem um gol na gente. Que tristeza. E aí corta pro comercial, esse jogador, todo mundo difama ele, né? Fizeram até uma foto dele bem gordão assim e tal, falando que ele tinha engolido não sei o quê. Enfim, depois o cara volta e ele faz um gol e virou o rei da nação. O cara é diferenciado, eu falei para não tirar ele. Enquanto isso, o pessoal metendo o pau no Ancelotti lá. É que eu fico chamando ele de Cancelote, aí eu falo errado. Na minha mente eu chamo de Cancelote, aí eu vou falar... Enfim... Vamos voltar aqui. E aí, do nada, o cara que foi horrorizado, depois ele volta, faz o gol e se torna, nossa, o cara do jogo, ovacionado. Qual que é o paralelo que eu quero fazer aqui com a nossa fé? Muitas vezes nós também tratamos a nossa fé assim. Uma coisa vai errado, ou contrário àquilo que a gente quer. Poxa, o Ancelotti, que no caso é Deus, que é o treinador da minha vida, falhou nessa daí. Mas eu que falhei no passe, não foi Deus. Mas nós atribuímos os nossos erros, né, as nossas maledicências que resultam em coisas negativas ao Senhor. Mas Deus, ele não é responsável, né, pelas adversidades que nós passamos, as quais nós mesmos nos colocamos. Ao exemplo que a Jamile trouxe aqui na IBD, que ela fez ali uma comparação entre o filho pródigo, depois que ele perde tudo, e o rapaz que foi ajudado pelo bom samaritano, que também foi roubado. Então os dois estavam numa posição de perda naquele momento. Só que a diferença é que o rapaz que foi ajudado pelo bom samaritano, ele estava passando ali e foi assaltado. Já o filho pródigo, ele pegou tudo que ele tinha e gastou sem pensar. Então os dois estavam sem nada, mas um se colocou naquela posição. O outro não, ele foi colocado. E essa é a diferença. E aqui eu quero abrir um parêntese, irmãos. Pelo amor de Deus, cuidado com a irmã Beth. Essa irmã é terrível. Quando ela entra na igreja, ela já está no mundo, fazendo atrocidades terríveis. E também tem o irmão Jairo. O irmão Jairo é mais tranquilo, ele dá mais resultado, mas tomem cuidado com esses irmãos, tá bom? Esse casal, os irmãos sabem que é a irmã Beth? Beth são as Beths da vida. O irmão Jairo é aquele irmão que é uma canetinha que as irmãs estão usando para emagrecer. Toma cuidado com isso também, tá? Ele é conhecido como irmão Jairo. Não é o pai da Thalita que morreu, não. Mas voltando aqui, o Senhor, ele não é culpado pelos gols que o inimigo faz em nossa vida, ou porque não estamos ganhando no jogo da vida. Ele é fiel e poderoso em toda e qualquer circunstância, mas muitos dos resultados que nós vivemos no jogo da vida
são resultados que nós mesmos nos colocamos. Eu vou pedir que os irmãos coloquem em Salmos 24:8, por gentileza. Ainda nesse tema meio que de futebol. Salmos 24:8. Dá para colocar na tela? Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Então, se o Senhor, Ele é o meu treinador, o Senhor, Ele me direciona. E eu vou pedir que mantenha o texto na tela, por gentileza. Irmãos, tem como nós perdermos? Porque Ele é valente, Ele é destemido, Ele é vencedor, Ele é vitorioso. Nós temos algumas canções do passado que também tratam disso. O Senhor é vitorioso em todas as batalhas. Então, nós não podemos esquecer que o nosso Deus Ele é poderoso, que Ele é invencível. E sendo parte do exército de Cristo, ou do time de Cristo, como alguns de nós falamos, somos mais que vencedores por meio de Jesus, como está escrito em Romanos 8:37. Eu acredito que os irmãos conheçam esse texto, Romanos 8:37. Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, daquele também que nos tirou do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? E no jogo da vida, como você está? Você está indo mal? Você está indo bem? Como que tem sido o seu jogo da vida? Reflita por alguns segundos, que eu vou tentar amarrar tudo isso, irmãos. Vamos lá. Como tem sido a sua vida? Como tem sido a disponibilidade da sua fé? Como que você tem investido na sua fé? Para onde que ela aponta? Para Cristo de fato? Ou apenas para as coisas terrenas? A palavra vai dizer assim, em Romanos 8, verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? Perseguição? A fome? A espada? Nudez ou perigo? Nada poderá nos separar do amor de Deus. Então, independente das circunstâncias que nós estejamos vivendo, nada pode nos separar do amor de Deus. E aí por isso que eu tenho esse viés mais igual do Newton, né, de olhar mais, que é mais fácil a gente procurar ao Senhor no momento da adversidade. E também vai um pouco de encontro que a Amandinha trouxe. Mas o melhor de tudo é que mesmo na angústia, na tribulação, nós não podemos perder a nossa fé, porque o Senhor Ele permanece fiel e nada pode nos separar. O salmista vai dizer que eu posso subir o mais alto dos montes ou me esconder no mais profundo do abismo. Aí eu consigo me esconder do Senhor, não é isso que a palavra vai dizer? Não, né? Nada. Eu posso ir no mais alto monte ou no mais profundo abismo. Ali o Senhor se faz presente. Ali o Senhor estará. Eu comecei perguntando, né? Quem veio aqui por pressão, porque alguém mandou, e os irmãos disseram, na verdade, que vieram porque creem em Deus. A pergunta, na verdade, foi essa, né? Quem crê em Deus? E vocês levantaram a mão dizendo que criam. E isso é importante. Isso é muito importante porque a palavra vai dizer, no livro de Hebreus, no verso... Deixa eu pegar aqui. Irmãos, vocês não fiquem nervosos, tá? Fiquem calmos, que daí eu vou conseguir ficar calmo também para ministrar. Hebreus, capítulo 11, e aí é o verso 6, que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, olhem, o quão a fé é importante, e aí eu trago ela como sendo a base de nós cristãos. Por quê? Quem é o autor da fé? Jesus. Ele é o consumador. E eu preciso da fé para quê? Para me aproximar de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, reparem que Jesus, ele justamente veio para isso, para religar o homem a Deus, refazer, né, a ponte entre o homem e Deus. E não tem como eu agradar ao meu Deus sem que eu tenha fé. E quem foi o autor da fé? Jesus.
Conseguiram entender a lógica? Então, por isso que a fé, ela é muito importante nas nossas vidas. Amém? Irmãos, como é difícil lidar com pessoas fingidas, não é mesmo? Os irmãos, né? Pessoa que mente, pessoa que... E reparem que esse tipo de pessoa só vive com a vida atrasada. Pega dinheiro só para gastar com remédio, nada vai para frente, só vive, né, passando por dificuldades. Não que o cristão esteja isento de todas essas coisas, de passar dificuldades, porque o Senhor também nos prova nesses momentos. Mas não é ruim quando você trabalha com alguém que só vive com mentira, te queimando para o seu chefe, não é? Não é? Glória a Deus que todo mundo concorda. Então significa que aqui não tem nenhum mentiroso, é todo mundo gente boa no trabalho, né? Ninguém é o crente chato na empresa, né? Que distorce tudo. Glória a Deus por isso. E hoje em dia, né, com o avanço da tecnologia, está um pouco mais fácil da gente lidar com essas circunstâncias, né? Porque hoje tem alguns meios que te ajudam para não ser enganado, ludibriado. Só que o avanço da tecnologia, ao mesmo tempo que ele vem para te ajudar, então com reconhecimento facial e etc., também vem os hackers e tudo mais, eles vêm também se aperfeiçoando. E tem uma série de outros tipos de golpe. Então hoje em dia está difícil você saber o que é real, o que não é, o que é uma IA que criou, né? Tem uns conhecidos meus, eles são 2 cabeleireiros, um deles era meu cabeleireiro. E aí, meu, brasileiro não vale nada. Os meninos não fizeram a foto desses 2 caras se beijando. E quem não sabe, fala, eita, os caras trocaram de time. Porque, meu, isso tá tão avançado, hoje em dia se você não parar e refletir, olhar, né, ainda mais o irmão que tem uma visão um pouco mais turva, assim, a minha já tá ficando, fica difícil você saber o que é real e o que não é. E aí, só Deus mesmo, por graça e misericórdia, para abrir os nossos olhos e mostrar para nós, né, o que é real e o que não é real. Isso não só em se tratando da sociedade, mas até mesmo dentro da igreja. Amém? E aí quando eu me volto, né, para a frase, uma fé não fingida, e olhando para a Bíblia, me vêm alguns personagens bíblicos. E eu falo, meu, quem será que na Bíblia que tem uma fé que é fingida? E aí a primeira pessoa que me veio à mente foi Caim. E aí vamos ver se os irmãos concordam comigo. Por que Caim? Caim, ele ofereceu um holocausto, ele ofereceu ali também um sacrifício ao Senhor. Só que o sacrifício dele não foi aceito e ele pegou e matou o irmão dele. Então nós temos o primeiro assassinato na Bíblia, descrito no livro de Gênesis. E por que, irmãos, vamos lá. Quando uma pessoa ela oferece um sacrifício, ela está oferecendo a uma divindade ou ao próprio Deus único. Amém? Só que para você oferecer um sacrifício, você precisa crer naquilo. Você precisa crer em quem está sendo ofertado. E Caim, ele não cria em Deus de fato. Na minha concepção, ele fez ali muito mais por uma batida de ponto, mais para cumprir a tabela do que de fato. Porque se ele tivesse o coração voltado para Deus mesmo, irmãos, Deus teria atendido, Deus teria recebido a oferta dele. Quantos homens da Bíblia, ou até mesmo quantos homens nos dias atuais fizeram coisas terríveis e mesmo assim Deus teve misericórdia e perdoou? Por que não com Caim? A minha resposta, e aí é a minha aplicação teológica rasa, é que ele não cria de fato, ele não tinha fé de fato no Deus que ele estava servindo, e por isso que ele não separou o melhor da sua terra. Amém? Então, essa é a minha aplicação. Então, para mim, Caim é a primeira pessoa que tem uma fé fingida. Também outra pessoa, a mulher de Ló. Para mim, a mulher de Ló é um exemplo de uma fé fingida. Porque Deus envia os anjos dele dizendo que ele ia destruir Sodoma e Gomorra. Fala para Ló sair de lá, não olhar para trás. O que ela faz no momento da fuga? Olha para trás e vira uma estátua de sal. Então, para mim, ela também é uma pessoa que tem uma fé fingida, que não teve uma fé de fato na palavra que ela recebeu. Outra pessoa também, na verdade é uma série de pessoas que é descrita num único título, que são os fariseus. Os fariseus, para mim, também são pessoas que têm fé fingida. Eu vou pedir que os irmãos coloquem aqui Marcos 12, verso 39, porque o próprio Jesus vai relatar
como os fariseus faziam ou se posicionavam. Não vai... obrigado. Volta por gentileza. Ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de andar com roupas especiais, das saudações nas praças, próximo, dos assentos mais importantes nas sinagogas e dos lugares de honra nos banquetes. Próximo. Devoram a casa das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses homens serão punidos com maior rigor. Então aqui, para mim, os fariseus também eram um exemplo aqui, os mestres da lei, um exemplo de uma fé fingida, porque eles tinham atitudes, aparentemente, de pessoas, de fiéis mesmo. Mas Jesus, ao retratar as atitudes dele, no final ele vai dizer o quê? Que eles serão punidos com maior rigor, ou seja, eles não tinham uma fé real, de fato. A ideia deles era só ser ovacionados, serem, né, reconhecidos nas praças e, pior de tudo, ir na casa da viúva e comer tudo, cara. Que raça. Olha, só pela misericórdia, viu, meus irmãos? Só Deus. E aí também, mais um exemplo de uma galera que... essa galera, eu acho que eles eram terríveis. São duas pessoas, um casal. Alguém quer chutar quem é? Eles mesmos. Ananias e Safira. Para mim também é um exemplo de uma fé fingida. E quando você lê o texto, você fala, eles passaram por isso porque quiseram. Eles não eram obrigados a vender o terreno deles. Mas ele foi lá, Ananias, vendeu o terreno, né, em conluio com a sua esposa. A palavra vai dizer que ele separou uma parte. Falou, não, eu vou ser bonzinho no meio da galera ali, mas eu vou guardar umas moedinhas aqui, né? Porque vai que os apóstolos ali na hora de distribuir vai me deixar com menos, eu não quero ficar na necessidade. E aí o que eles fazem? A palavra vai dizer que em conluio os dois entraram em acordo e ali Ananias separa o valor, ele vai lá depositar perante aos pés dos apóstolos, e aí Pedro indaga ele ali e fala, mas para que você fez isso? Você não está enganando a mim, você está enganando ao seu Deus. Você poderia muito bem ter vendido e ficado com o seu dinheiro, mas você quis dar uma de bonito aqui, no meio da congregação, e ele cai duro. E aí a palavra vai dizer que Safira chega lá depois de 3 horas. Eu só queria abrir um parênteses aqui. Eu falei, por que Safira não foi junto com o esposo, né? Foi depois. Eu tenho pra mim que ela estava se arrumando, se maquiando, por isso que ela demorou 3 horas para chegar lá. Eu acho, essa é a minha aplicação teológica, sem fundamento nenhum, mas por que ela não foi junto com o esposo? Porque eu fico pensando, talvez eles não morassem tão perto, ia de burro, de carroça, não sei, ia pegar uma carona, ela demorou 3 horas. Eu imagino que ele estava aperreado para entregar o valor ali, e ele falou, eu tô indo, termina aí sua maquiagem. E não adiantou de nada, porque o que aconteceu? Mesmo maquiada, sem maquiagem, enfim, caiu dura também. Então, né, esses são alguns exemplos que eu tirei na Bíblia de pessoas que tinham fé fingidas, que aparentemente eram boas, que aparentemente estavam preocupadas com a necessidade da congregação, da comunidade, mas o coração, que é onde somente Deus sonda e conhece, não estava voltado de fato para Deus. E muitas vezes nós somos enganados por falas, por posicionamentos, mas quem conhece de fato e sonda e conhece o coração do homem é Deus. E a ele, e dele a ele ninguém engana. Amém? Irmãos, eu sei que o púlpito ele não é para ficar fazendo fofoca, né? Não pode. Fofoca santa pode? Não também? Ai, mas eu vou contar. Aí depois o pastor me deixa de banco, a gente se acerta. Mas eu preciso contar essa história para os irmãos. O que acontece? Eu já dei alguns embasamentos bíblicos aqui, certo? Estamos entendendo sobre a fé, né? Quem é o autor, o consumador. Mas eu preciso contar uma história que é lá do Rio de Janeiro. Eu estava lendo por aí e cheguei nessa história. E eu achei muito interessante. Ela está relacionada à fé. Lá no Rio de Janeiro
tinha duas congregações numa comunidade que elas se reportavam a uma igreja sede. E aí o que aconteceu? Tinha um irmão da igreja A, eu não vou revelar o nome, porque isso pode dar problema. Não vou revelar o nome dos irmãos, vou chamar de irmão A e B ou pelo título. O irmão da igreja A, ele era presbítero da igreja. O irmão da igreja B, ele era só um irmãozinho, só um esquenta-banco, como a gente conhece. Aí beleza, eles estavam lá nas igrejas dele e tudo mais, ia ter essa confraternização, acho que era um congresso na igreja sede. E aí, todo mundo feliz. Congresso é, né, os irmãos belemitas aí sabem que é tudo de bom, né? Eu já, olhando para os irmãos, já caguetando. Então, ia ter esse congresso, os irmãos todos felizes e tal. Chegou o dia do congresso, eles foram para lá. Obviamente o presbítero, ele foi ali sentar num lugar de destaque no púlpito. E o irmãozinho ficou lá na nave da igreja, sentado em um lugar comum. E aí deram oportunidade para o presbítero pregar. Na verdade, pediram para que ele fizesse uma oração. E ele começou orando, irmãos. Ô Senhor, eu te agradeço, meu Deus, porque o Senhor me fizesse diferente. Eu não sou igual aos outros homens. Senhor, eu não roubo. Senhor, eu não adultero. Senhor, eu oro. Eu jejuo 2 vezes por semana, Senhor. Oh, meu Deus, eu dizimo de tudo. Obrigado, Senhor, por não ser igual a alguns. E olhou para quem? Por irmãozinho da igreja B. Mas por que ele olhou para o irmãozinho da igreja B? Esse caso é lá do Rio de Janeiro. O irmãozinho da igreja B, ele se converteu e estava na igreja, só que o que acontece? Para quem que ele trabalhava? Para os milicianos. E os irmãos sabem que no Rio de Janeiro, como que funciona? Né? A milícia ou o tráfico, eles tomam parte de uma comunidade e ali você tem que usar as coisas que eles disponibilizam. Então internet, água, tudo você paga para eles, certo? Os irmãos que é do Rio de Janeiro aí, com as armas baixas ainda é isso, né? Senão os irmãos começam a erguer o fuzil aqui, eu tô frito. Mas é assim que funciona. Então você precisa consumir ali tudo, gás, tudo dos milicianos. E esse irmãozinho, ele não era um miliciano, mas ele trabalhava ali recebendo. Então ele ficava ali num ponto, fazendo o recebimento desses valores que a comunidade ia pagando. E o presbítero, na comunidade, também ia lá pagar. Então eles se conheciam de vista. E no momento que o presbítero está lá na igreja orando, ele vai, olha para o irmão e fala: e Senhor, obrigado por eu não ser como uns. Mas assim, era o trabalho deles. Ele não tinha relação com a milícia, assim, no sentido, né, de extorquir as pessoas. É porque ele era, se não me falha, ele era contador, alguma coisa assim. E ele era bom nos cálculos, então precisava de alguém. E ele era muito honesto, então precisava de alguém honesto para ficar nessa posição. E aí, em contrapartida, obviamente, o momento da oração foca no irmãozinho lá. O irmãozinho: Senhor, oh Deus, tem misericórdia de mim, eu não valho nada, Senhor, eu sou um pecador, eu sou imprestável, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados. Só que nisso, quem está atrás? O pastor presidente. E o pastor presidente aqui fitando tudo, porque ele já sabia das histórias. Sabia o que rolava na congregação? Sempre tem uns irmãos que traz para o pastor, né? Sempre tem. Aí trouxeram para o pastor presidente. E aí um irmão, e ele só olhando aqui, né, analisando tudo, o vice-presidente do lado já deu um toque e falou: pastor, negócio ridículo do presbítero, meu, fazendo essa exposição, querendo mostrar que ele pode, que ele é conhecedor. Para que isso? Que ele é santo? O presidente olhou assim e falou: irmão, ele falou bastante, né? Mas te dizer, o irmãozinho ali é o que está certo. Hoje quem saiu justificado dessa casa aqui, quem vai sair justificado dessa congregação é o irmãozinho ali. Ele foi sincero diante de Deus. Ele não falou o que ele faz ou deixa de fazer, ele só reconheceu que ele é um pecador e depende da graça e misericórdia do Senhor. Amém? Então, essa é a história que eu queria trazer para os irmãos. Porque muitas vezes, nós como cristãos, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, viemos para a igreja, sentamos no nosso lugar de honra, na nossa liderança, e começamos a apontar aqueles que entram à casa do Senhor, necessitados, fragilizados e sem nenhum amor, nenhum carinho, nós acabamos acusando. A gente acaba exemplificando mais a questão da vestimenta, mas como aqui na igreja a gente é um pouco mais light nesse sentido, então a gente acaba não acusando, né? Mas, irmãos, eu me lembro uma vez que veio eu vou ter dificuldade para falar, mas veio uma pessoa, um jovem, que ele
tinha se posicionado oposto ao sexo dele. Amém? Acho que dá para entender, né? E eu percebi um burburinho na igreja. Isso me deixou desconfortável, porque a casa do Senhor, ela é para todos. Não é só para quem vem cheiroso, não é só para quem vem arrumado, não é só para quem tem um casamento regido pelas leis cristãs. A casa do Senhor é para todos. E obviamente que o Senhor, ele vai trabalhando, o Senhor é quem vai transformando. Eu não acredito que é venha como está e permaneça. Eu acredito que é venha como está e o Senhor vai te transformar, o Senhor vai te libertar. E nós, como crentes, verdadeiros cristãos, nós precisamos nos posicionarmos dessa forma. Tomar cuidado com os nossos olhares. Porque assim como aquele presbítero ali do Rio de Janeiro, ele se acha melhor, se acha mais santo, muitas vezes nós também fazemos isso. E a fé não é sobre isso. A fé é voltada exclusivamente ao Senhor. E é uma questão nossa e Deus. Tem aquela historinha do rapaz que ia sair da igreja e o padre ou o pastor falou para ele: dá uma volta com um copo cheio d'água. E aí os irmãos já conhecem. Ele não vê nada porque ele está focado ali no copo d'água. E nós, como crentes, nós também precisamos voltar a nossa fé para Deus, tão exclusivamente. E aí as demais coisas que nos é acrescido, inclusive as incompatibilidades, o Senhor vai nos dando sabedoria para administrar, amém? Para fechar essa história, eu vou pedir que os irmãos coloquem na tela Lucas, capítulo 18, verso 11. Irmãos, essa minha historinha, ela é baseada, na verdade, no livro de Lucas, no capítulo 18, do verso 11 em diante, que vai dizer, a epígrafe do texto diz que é o publicano e o fariseu. Só que aí eu readequei ela aqui para os irmãos tomarem mais atenção, e aí eu vou chamar do presbítero e o miliciano. Então, essa história que eu contei é uma história bíblica, né? Eu só reformulei ela, mas basicamente o presbítero seria o fariseu e o irmão que trabalha ali com os milicianos é o publicano, que ficava ali na coletoria recebendo os valores dos impostos. Então, só para os que são mais crentes, não dizer que eu estou contando. Então, na verdade, não é uma fofoca, tá? Nem santa, nem nada. É um fato que Jesus traz, é uma parábola que Jesus traz em um dos seus momentos com os seus discípulos. Amém? Então, o ponto dessa história era mais nós olharmos justamente para a nossa fé e exercer a nossa fé de maneira verdadeira e voltada tão exclusivamente para o nosso Deus. Mas como eu disse, a fé é o cerne da nossa caminhada, é a base da nossa caminhada. Se você precisa de um milagre, se você precisa ter fé. Então você precisa ter fé, com alguns exemplos que nós tivemos aqui, para que seu filho não passe por alguns procedimentos médicos. Você precisa ter fé para o seu filho. Você precisa ter fé para que quando ele queira comer uma bolacha de morango, quer dizer, uma bolacha de chocolate, só tenha de morango, a bolacha de morango vire de chocolate. Enfim, tem tantos exemplos, foram os que eu trouxe, é tudo do Newton, né? Mas tem tantos exemplos, nós temos tantos exemplos na igreja de fé, de exercer a fé. A irmã Josélia, na ministração aqui com os jovens, trouxe tantos exemplos dos filhos dela, até mesmo do Marcelo. Então, quando nós exercemos a nossa fé de maneira genuína, de maneira sincera, nós somos respondidos. E não só respondidos nas questões terrenas, mas nas questões espirituais. Porque a palavra vai dizer que é onde nós devemos preocupar, investir no reino espiritual, que é onde a traça, a ferrugem não consome. Amém? Se nós olharmos para o relato, e aí da palavra, né, os relatos que nós temos nas palavras, pode tirar, por favor, da tela. Se nós olharmos principalmente ali para os evangelhos, onde Jesus manifesta alguns milagres, nós vemos que logo após o manifestar do milagre, Jesus vai dizer o quê? Vá, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Ou também antes disso, você tem fé? Tenho, então está feito. Outro momento, a palavra vai dizer que havia um centurião ali, e aí Jesus chega e ele fala: meu filho, meu
servo tá mal. E Jesus fala, não, beleza, eu vou lá na sua casa. Ele, não precisei não, manda uma palavra, basta uma palavra tua. Porque eu sou terreno, eu tenho aqui alguns que estão sob a minha chefia, eu mando um vai, ele vai, eu mando volta, ele volta. E quem dirá tu? E Jesus dá a palavra, e aí, né, quando nós lemos, nós vemos ali que exatamente no momento em que Jesus manda a palavra, libera a palavra de cura, o servo, o filho, né, algumas passagens vai trazer como servo, outros como filho. Mas vai dizer o quê? Que ele foi curado. E o interessante é que Jesus vai dizer que em Israel ele não viu tamanha fé, igual daquele homem que na verdade ele professava uma outra fé. Digamos que ele era um simpatizante com o cristianismo, mas bastou uma palavra do Senhor para que aquele rapaz fosse curado. E a fé, ela precisa partir de nós. Mas eu também entendo, irmãos, que tem dias que é difícil, né? A nossa fé é menor que o grão de mostarda que Jesus disse que se eu tivesse eu conseguiria mover uma montanha. Mas é por isso também que a palavra vai dizer para nós andarmos em dois. E aí aqui eu não quero me ater só à questão conjugal, mas em dois também em irmandade. Porque muitas vezes a nossa fé vai estar fraca, mas a fé do nosso irmão nos fortalece, a fé do nosso irmão nos ajuda. Por que eu estou dizendo isso? Lembro daquele rapaz que ele era paralítico, e aí os amigos dele pegaram o quê? Botaram na maca, foram entrar na casa para Jesus, curar ele, não dava, o que os caras fizeram? Subiram no telhado, destelharam a casa, jogaram o cara de cima para... Jogaram não, né? Desceram ele. Podia até jogar, porque Jesus ia curar mesmo, é brincadeira. Mas o ponto é, eles descem ele na maca e Jesus o cura não pela fé dele. Talvez a fé dele, ele tinha uma fezinha ali pequena, mas porque os amigos dele se posicionaram e falaram, não, hoje você vai dar um rolê com a gente, vai andar firme em Jerusalém, enfim, vai andar, hoje você vai andar. E Jesus liberou a cura pela fé. E muitos de nós fomos alcançados pela fé dos nossos pais, pela fé dos nossos avós, ou alguns pela misericórdia e a graça vinda diretamente do Senhor. Mas tudo isso está relacionado à fé. Então essa é a importância também, não só de eu estar ligado ao Senhor, mas também estar ligado ao meu irmão. Irmãos, sendo bem sincero, nós não precisaríamos de nada e nem ninguém se nós vivêssemos integralmente a palavra. Mas a palavra... Mas Patrick, como assim? A palavra vai falar para nós termos coinonia? Sim, e se nós aplicarmos a palavra com integridade, a palavra também vai dizer que aquele que se isola procura o seu próprio benefício. Então, não é para nós nos isolarmos. Quando nós lermos a palavra, vai dizer que realmente nós precisamos estar em comunhão com os demais. É através da fé que temos paz com o Criador. Vai dizer lá em Romanos 5:1. Através da fé nós temos paz com o nosso Criador. É através da fé que caminhamos. É pela fé que temos esperança e somos moldados por Deus. Em Romanos, capítulo 5, verso 3. Na verdade eu vou ler o versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. Então, é pela fé que nós temos acesso ao Senhor, é pela fé que nós fomos justificados. Não há um outro meio a não ser a fé. Por isso que ela é tão importante, é o cerne, é a base do cristianismo. Em Romanos 5:3 também vai dizer: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado uma esperança. Por que que é importante? A Paloma, quando ela começou aqui a ministração do culto, ela falou algo nesse sentido, né, das dificuldades, e trouxe o texto, né, que é na nossa fraqueza que o poder do Senhor se aperfeiçoa. Então, muitos de nós, né,
viemos à igreja e achamos, ou nos convertemos achando que tudo vai mudar, vai ser a mil maravilhas. Não, pelo contrário, você vai ter mais atrito, vai ter mais dificuldade, até mesmo dentro de casa. Mas com Cristo nós somos mais do que vencedores. É Ele quem dá o escape, é Ele quem dá a sabedoria para que nós, então, vivamos uma vida mais alegre, mais confortável e mediante a misericórdia do Senhor. Amém? Então, é por meio da fé que nós fomos reconciliados com Deus. Que a nossa oração também seja assim como os apóstolos disseram em Lucas 17:5. Senhor, aumenta a nossa fé. Aquele que não tem, peça a Deus. Eu acho, quando fala de fé, nossa, exemplos de fé. Logo na minha mente vem uma irmã, ela não tem fisionomia, mas ela tem um coquezinho, é baixinha e o cabelo é branco. Para mim, esse é um estereótipo de fé. Mas você que está com todo o cabelo no lugar, ainda o cabelo é preto, não caiu nenhum, você também pode ter fé, porque a fé ela não está delimitada ou parametrizada a uma idade. Você pode exercer sua fé pequena. É o exemplo das meninas, né, que queria a bolacha de chocolate, só tinha de morango. Era nova, exerceu a fé. E o pastor trouxe um ponto também para os mais velhos, né, que você precisa ser exemplo de fé, assim como Lloyd e Eunice foi para Timóteo. Então, nós também, mais velhos, os pais, você precisa ser exemplo de fé para o seu filho, bem como trouxe o pastor na ministração dele. Então, é um conjunto que um vai passando para o outro. A palavra vai dizer que nós devemos falar das coisas de Deus, da palavra, deitado, andando, no caminho. Então, é a todo momento. E é através das experiências que a fé vai sendo fortificada. É através das experiências que no momento da adversidade eu me recordo e falo, poxa, Deus não está distante. Deus está comigo todos os dias. No dia bom, quando eu recebi o meu emprego. No dia mal também, quando meu chefe me despediu. No dia bom, quando eu entrei a primeira vez na minha casa. Mas no dia mal também, quando eu não consegui pagar as prestações da minha casa, minha vida. O Senhor está em todos os momentos, meu irmão. Em todos os momentos. Amém? Então que nós possamos também, para aquele que tem pouca... Eu me considero um cara de pouca fé. Você ser um pouco cético acaba atrapalhando. E eu torno a dizer do Newton, que ele falou que sempre fica olhando o que de ruim pode acontecer. E o ceticismo te leva um pouco a isso. Mas eu creio num Deus todo-poderoso que pode transformar, que pode curar. E Ele não falha. Amém? E por último, não menos importante, eu li e gostaria de ler novamente. Hebreus 11:6. Vou pedir que os irmãos coloquem na tela e juntamente com a igreja para nós lermos. Vamos ler no 3? 1, 2, 3. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Sem fé, eu gostaria que você levasse esse texto consigo para sua reflexão. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pastor, mas agora eu estou ganhando bem, ou eu ganhei no tigrinho, que não deveria fazer isso, e consigo dizimar 1 milhão na casa do Senhor, mas não tem fé, não adianta. Senhor, ô pastor, agora eu estou com disponibilidade, vou vir arrumar as cadeiras aqui da igreja, botar meu pé, me presta o sapato do Senhor para deixar da mesma forma que o Senhor coloca aqui. Sem fé também não adianta de nada. Você pode agradar o homem, pode agradar o pastor, pode agradar ao seu líder, mas se não tiver fé, você será como um sino que retine, ou seja, só barulho não valeu de nada. Irmãos, como todos os ministrantes dizem, a palavra primeiro corta aqui. Então eu estou falando, não sou exemplo de fé, não sou exemplo de homem, mas através da palavra eu percebo que eu preciso melhorar cada dia, assim como o irmão publicano. Então, não me vim aqui chamar a sua atenção com um ato de correção, mas chamar a sua e a minha atenção no sentido da aplicabilidade da fé na nossa vida, da aplicabilidade da fé no nosso dia a dia. Amém? E sem fé é possível agradar a Deus, amém? Não,
É com fé. Amém. Então, com fé, somente com fé, é possível agradar a Deus. Porque Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Amém? E sem fé é impossível agradar a Deus. Que nós possamos refletir nesses textos e pensar acerca da nossa fé. E se hoje a sua fé está pequenininha, menor que o grão de mostarda, que o Senhor possa te revigorar. Amém? Vou orar para a gente encerrar essa parte. Senhor Deus, bendito Pai, eu te dou graças, Senhor, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia das nossas falas erradas, assim, Senhor, como fariseu. Que nós não venhamos nos engrandecer pelo mínimo que nós fizemos, Senhor. Mas que antes tomemos a postura de servo, assim como o Senhor fez, que se esvaziou de toda a sua glória, se fez carne como nós e se colocou no madeiro para que hoje nós estivéssemos aqui. Obrigado pelo teu sangue vertido na cruz do Calvário. Ele é a maior razão, Senhor, de estarmos aqui. Se não há muito, já teríamos sido tragados. Pai, o tema é fé. E sem fé é impossível te agradar. Então, Senhor, que o Senhor aumente a fé daquele que hoje chegou aqui, Pai, dizendo que hoje seria o último culto na sua presença. Que o Senhor renove a fé, Senhor, do cansado, do abatido, do oprimido. Que o Senhor repreenda toda a malignidade, Senhor, que quer afastar o teu povo da tua presença. Muitas vezes nós não levamos a sério, Senhor, o reino espiritual. Mas uma coisa é certa: nós precisamos de Ti e somos, Senhor, necessitados da Tua graça e misericórdia. Então renova a fé do Teu povo, Pai. Renova, Senhor, o abatido, o cansado. E que, Senhor, nessa casa de oração possa haver fé, Senhor. E que o Senhor possa descer nessa casa e manifestar aquilo que Te apraz. Levanta, Senhor, homens e mulheres temente ao Senhor, Senhor, fervorosos e com fé inabalável, Pai. E, Senhor, principalmente os mais velhos, Senhor, que eles possam abrir a boca, Senhor, e dizer os Teus grandes feitos. Não para que a juventude viva do passado, mas que ouça e avance, lembrando que o Deus do passado é o Deus do presente, é o Deus do futuro. O Senhor não muda e jamais mudará. Senhor, eu sou grato a Ti. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Nós só temos a Te agradecer. Te agradecemos pelo ar que respiramos. Te agradecemos pelas roupas que vestimos. Te agradecemos pela água que bebemos, Senhor. Obrigado, porque bem como trouxe a Amanda, Pai, alguns queriam tomar um copo de água e não podem porque estão acamados, porque estão com uma série de problemas. Ensina-nos, Senhor, a ser gratos em toda e qualquer circunstância, Pai. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus irmãos. Deus abençoe. Tome cuidado com o irmão Jairo e com a irmã Beth. Ele desligou. Aleluia. A fé não fingida é aquela que, quando o médico te dá diagnóstico de câncer, você para e fala assim: se Deus quiser, Ele me cura. Se Ele não quiser, Ele vai querer eu na glória dEle. Essa é a fé não fingida que o Senhor quer de nós. É aquela que nós não temos o que comer agora e a gente fala: vamos colocar nosso joelho no chão. Se Deus quiser, Ele vai mandar a provisão. Se Ele não quiser, Ele vai trazer no momento certo. Amém? Se coloca de pé, vamos encerrar este culto desta manhã. Obrigada pela presença de todos, obrigada pelo apoio de todos, por esta maratona jovens, aqueles que estão orando com propósito que nem foi solicitado no início, e continue na oração por eles, continue no jejum e na oração por eles, em nome de Jesus. Quarta-feira, culto de jovens, vai estar uma bênção também. Conto com a participação de todos os jovens, aqueles que não estão inseridos nas escalas, estejam também para você receber uma palavra do Senhor através da vida desses outros jovens, amém? As visitas nos lares estão uma bênção. A primeira foi uma bênção, não preciso nem... Quem foi sabe o que Deus começou a fazer na obra naquela família. Já começou do ano passado, né, Meire? E isso Deus só está continuando. E desta vez foi a união dos irmãos, né, Meire? Que eles estavam sem se falar, foi uma bênção.
Alguns dos jovens nem sabem que isso aconteceu, mas aconteceu em nome de Jesus, para honra e glória do nome dele, que a gente só está lá no Eis-me Aqui. É um tocar, é um falar tão simples, e Deus está fazendo algo tão tremendo na vida daqueles que estão recebendo, amém? Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esta manhã. Obrigado, Senhor, porque o Senhor esteve presente conosco todo o tempo, ó Pai. Assim a tua palavra, Senhor, que estaria conosco todos os dias até a consumação da fé, ó Pai. Que este tema, Senhor, venha, Senhor, de encontro conosco, ó Pai, que nós possamos exercer, Senhor, a tua palavra, Senhor. Nos dias maus, Senhor, a nossa fé será aquela fé inabalável no nome de Jesus. Aquela fé, Senhor, de crer que o Senhor faz acontecer. Aquela fé de saber que nos passados, Senhor, o Senhor abriu o mar vermelho, fez paralítico andar, Senhor, e o Senhor não mudou e não mudará, Senhor, até nosso encontro, Senhor, na nossa morada eterna, ó Pai. Eu creio no teu poder e na tua glória, Senhor. E todos que estão aqui, todos que estão nos ouvindo, Senhor, tudo que o Senhor anda fazendo no nosso meio, Senhor. Eu creio, Senhor, que o Senhor está ouvindo orações, ó Pai, súplicas e clamores, ó Pai. E que a fé deles, Senhor, seja, Senhor, colocada apenas em Ti, Senhor, e não sendo, Senhor, não ter dúvida alguma que o Senhor pode fazer, e se o Senhor quiser, vai fazer. E é nos dias incomuns da nossa vida que o Senhor vem com milagres, Senhor. Obrigada, Jesus, por esse dia, Senhor, por essas vidas que estão aqui, Senhor, que hoje nós viemos adorar e te agradecer, ó Pai. Obrigada por tudo, eu te louvo e te agradeço. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, que a bênção e a consolação do Espírito Santo esteja conosco hoje para todo sempre. A igreja diz: amém.